Olá, meu nome é Vânia, eu sou nutricionista do Colégio Espírito Santo e sócia da Clínica Ciclos, que tem ênfase em atendimento humanizado. O Colégio Espírito Santo está localizado em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Foi fundado em 1959 pela Congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ao longo desses 66 anos, o Colégio Espírito Santo cresceu em infraestrutura, tendo hoje 4 blocos, onde atende estudantes do berçário, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Oferece ainda os serviços educacionais do turno inverso e pós-turno, além de contar com muitas atividades extracurriculares terceirizadas. Fruto dessa história, apresentamos agora a nossa boa prática, intitulada Cultura Alimentar, um diálogo presente na escola. Nosso objetivo e compromisso enquanto instituição de ensino é contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, por meio de uma nutrição adequada, valendo-se de um diálogo caracterizado pela sensibilidade de ouvir e acolher os pais e a criança, ao mesmo tempo em que estabelecemos o respeito aos espaços da escola e da família no que se refere à alimentação. Em nossa realidade, a prática da cultura alimentar vem se consolidando ao longo de 20 anos, com o início das atividades do turno inverso, em 2005, e do berçário, em 2006. A preparação das refeições oferecidas na escola é feita pela Unidade de Alimentação e Nutrição do SES, formada por cozinheiras, padeira e nutricionista. Mas o diálogo sobre cultura alimentar também envolve ativamente a direção, as coordenadoras pedagógicas, as professoras, monitoras e auxiliares, além das irmãs missionárias servas do Espírito Santo. Meu nome é Irmã Maria Sônia Miller, sou atualmente a diretora do Colégio Espírito Santo. Estou aqui há muitos anos, em torno de 20 anos. E nesse tempo, vários empreendimentos foram realizados e estão sendo realizados. Em 2005, teve uma demanda muito grande dos pais de onde deixar as crianças. Foi nesse momento que começamos com o turno inverso, que hoje nós chamamos TUEM. Começamos com 10, 15 crianças. Esse projeto evoluiu e hoje estamos assim com 255 crianças. Um outro projeto que também é muito querido e muito apreciado por nós é o berçário. O berçário, ele também teve um nascimento em 2006 e a pedido das mães. As mães diziam assim, como eu vou trabalhar? Onde eu vou deixar a minha criança, o meu filho? E aí eu brincava com elas, vamos achar uma solução. E foi nesse momento que iniciamos o projeto do berçário. As nossas 3 primeiras crianças agora já terminaram o ensino médio. Imagina a caminhada que elas realizaram no Espírito Santo até hoje. E também chegamos nesse ano agora, nesse período, com 180 bebês no berçário, que é muito. Nós temos ali 54 funcionários só por conta dos bebês. Cozinha própria, um prédio bem assim, isolado por conta dos bebês. E assim, no decorrer desse tempo, com bebês, com turno inverso, nós sentimos falta de uma alimentação adequada. E foi nesse momento que contratamos o nutricionista Vânia, que vem nos acompanhando durante todos esses anos e fazendo um trabalho muito importante de orientação alimentar para as crianças e também para as cozinheiras. Devido à necessidade de muitas mães retornarem ao mercado de trabalho, a criança começa cada vez mais cedo na escola. Assim, o berçário se tornou a porta de entrada para muitos dos nossos estudantes. Além de fazer parte de um período de vida chamado 1000 dias, que compreende os 270 dias da gestação e os 730 dias referentes aos primeiros 2 anos de idade,
fase que é considerada a principal janela de oportunidade nutricional. Oi, tudo bem? Eu sou a Tamires Fragoso, sou coordenadora do Colégio Espírito Santo, do berçário ao maternal 1. Aqui nós recebemos crianças de 4 meses até 2 anos, completos 31 de março. Nosso horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 15 para 7 da noite. Um dos nossos compromissos é com alimentação saudável, além da educação, é claro. Então a gente tem um olhar bem atento também para a alimentação dos nossos pequenos. Por isso, nossa atenção é especial em relação à alimentação dos alunos do berçário e maternal 1. Estudos indicam que as primeiras experiências nutricionais da criança, nesta etapa dos 1000 dias, podem impactar profundamente no desenvolvimento e na programação metabólica, tendo influência na imunidade e oportunizando uma vida adulta mais saudável. Nesse sentido, o aleitamento materno é bastante incentivado, junto às mães dos alunos do berçário 1, seja utilizando a sala de amamentação nos momentos em que ela pode vir à escola, seja pelo envio do leite materno, já que esta é uma das experiências nutricionais mais precoces do recém-nascido, dando continuidade à nutrição iniciada na vida intrauterina. A amamentação e o aleitamento materno pode diminuir muito a gravidade e incidência de doenças infantis, como diarreia, infecções respiratórias, e além disso, ajuda a maturação do sistema imune do bebê. A introdução alimentar também é um processo importante que acontece no colégio, nessa fase de vida da criança, sendo oferecidos alimentos em adição ao leite materno, a fim de favorecer hábitos alimentares saudáveis. É muito comum a criança rejeitar novos alimentos, não devendo ser interpretado como uma aversão permanente. Em média, ela deve ser exposta a um novo alimento de 8 a 10 vezes para que aceite bem. Meu nome é Júlia, eu sou a mãe do Vitor e ele é aluno do B1. Vou relatar um pouco como foi a nossa experiência de adaptação aqui na escola. Fomos muito acolhidos, isso facilitou bastante, tanto para mim quanto para ele. Eu amamento, né, desde que ele nasceu, então isso foi uma questão bem importante para mim. E também me senti acolhida pela escola, porque eu não queria deixar de dar o meu leite para ele. Inicialmente foi um pouco difícil para mim, porque eu não sabia qual é a quantidade de leite que eu iria conseguir extrair, mas depois eu pude, junto com a escola, com a orientação da nutricionista Vânia, conseguir estabelecer a quantidade que ele precisava e o quanto eu iria conseguir também extrair. E deu tudo certo. Até hoje eu consigo extrair. Ele já está com 11 meses, para a semana que vem. E seguimos firme na amamentação, tanto em casa quanto com o leite materno na escola também. Acho importante dizer que eu, como mãe de primeira viagem, eu não sabia que com a entrada dele na escola, a adaptação e a questão do leite materno e mais a introdução alimentar, eu não sabia que todos esses pontos iam acontecer ao mesmo tempo. Então foi bem importante ter uma orientação e buscar estar alinhado com a escola, né? E então buscamos a orientação com a nutricionista da escola. Acho importante compartilhar também que na escola ele sempre comeu muito bem. Mas em alguns momentos em casa a gente sentiu algumas dificuldades. Tivemos períodos curtos, mas tivemos de 2 semanas, 2 finais de semana, na verdade, porque a alimentação dele durante a semana é na escola. Então, com a gente, a família, é no final de semana. Então, tivemos assim um período curto de 2 semanas em que ele travou a boquinha. Ele não queria comer em casa. Ele queria só mamar no peito, só meu leite. Então essa foi uma dificuldade que a gente também precisou alinhar com a escola, né? Em conjunto com a Vânia, a gente bolou algumas estratégias, né? Do ambiente, fizemos algumas alterações, né? Eu e meu marido, que a gente que estava dando a comidinha para ele, a gente passou a comer junto com ele
e sem muita pressão, deixar o ambiente mais leve, sem distração, sem TV ligada. Então, aos pouquinhos foi tudo se alinhando, tudo se ajeitando e ele voltou a ter o interesse pela comida em casa também. Então, foi bem importante esse diálogo, porque depois de um certo ponto, a introdução alimentar dele evoluiu e segue bem até hoje. Meu nome é Jana Nunes, eu trabalho aqui na cozinha do berçário. Eu iniciei a preparação dos lanches da manhã e do almoço das crianças, junto com a minha colega Jaque. A Jaque é responsável pelo lanche da tarde e pela janta. Nós temos o cardápio aqui elaborado pela nutricionista e onde fizemos às vezes algumas adaptações onde vemos o que eles gostam mais, né? Preferem tipo a sopa com arroz, eles comem mais, lentilha nem tanto, eles gostam muito do arroz e feijão. A frutinha também, a maneira que é cortada, né? É interessante que esses tempos um dos alunos, a mãe veio nos perguntar como que era fazer o corte da fruta, da maçã, porque em casa não queria comer porque não era igual na escola, o corte não era igual. Então isso é muito bom assim ver isso, né? Essa coisa assim, porque eles chamam atenção, um corte diferente, a gente procura adaptar, né? Para chamar a atenção deles, para eles comerem bem. E isso é muito importante, assim, a gente se preocupa com isso, né? O que é muito gratificante, assim, para nós é ver eles comendo bem, eles comem super bem, eles gostam da comida, do lanche, e é tudo preparado com muito amor, muito carinho, né? Com dedicação, com capricho para eles, né? Que eles ficam felizes. É legal ver no rostinho deles a alegria de estar comendo o lanche, a comida, assim, com gosto, satisfação, e é muito gratificante isso. É a melhor parte, assim, ver eles felizes, digerindo o lanche e o almoço que nós preparamos aqui para eles, né? Algo importante a ser destacado dentro da cultura alimentar do SES é o treinamento da equipe da escola para a prestação de primeiros socorros, especialmente diante de uma eventual possibilidade de asfixia mecânica caso a criança se engasgue com algum alimento. Esta capacitação dos profissionais está alinhada à chamada Lei Lucas, que determina que pelo menos 1/3 dos profissionais das escolas, creches e berçários devem estar habilitados em primeiros socorros, visando aumentar a segurança de crianças e adolescentes. Neste sentido, o Colégio Espírito Santo reforça o agradecimento à Lardeal Medical, que por meio de sorteio na primeira edição do Congresso Nacional Online de Saúde Escolar, concedeu como brinde o boneco Mini Baby para treinamento da equipe em casos de RCP infantil e alívio de asfixia usando autoinstrução em vídeo. Esse recurso contribui para o aperfeiçoamento dos nossos profissionais e, consequentemente, na prontidão para o manejo dos procedimentos de salvamento. Eu sou a Rosângela. Eu sou monitora aqui do berçário, do B1, trabalho com os pequenininhos, então eu participei da formação e o treinamento de primeiros socorros. Então para mim foi maravilhoso fazer parte dessa formação, porque aprendi muitas coisas. Os nossos pequenininhos, eles começam com a introdução alimentar primeiramente em casa e damos continuidade aqui na escola. Então esse curso me trouxe um diferencial, um olhar diferente para olhar para os nossos pequenos, ter mais atenção na mastigação deles, na alimentaçãozinha deles. Nunca ninguém se engasgou, mas a gente tem que estar preparada e com essa formação me sinto mais segura, mais capacitada para pôr em prática os primeiros socorros. Este boneco aqui nós ganhamos do Congresso Nacional de Saúde Escolar. E com este boneco, nós relembramos a formação que tivemos no nosso curso de primeiros socorros. Outro serviço do SES, fortemente ligado à alimentação, é o Turno Inverso, que atende alunos do maternal 2 ao 5º ano do ensino fundamental, no contraturno escolar. Ao se tornar o principal ambiente ao longo do dia da criança, o colégio tem um papel importante na implementação de diferentes rotinas, inclusive no desenvolvimento de hábitos alimentares. Sou Maria Silva, coordenadora do Turno Inverso do Colégio Espírito Santo.
No Turno Inverso temos os almoços que são servidos conforme o nosso cardápio feito pela nutricionista Vânia e os nossos lanches. Cafezinho da manhã, almoço a partir das 11 horas e nós temos durante a tarde 2 lanches e mais um lanche a partir das 15 horas. Dentro do Turno Inverso, trabalhamos o projeto Alimentação Saudável. Esse projeto Alimentação Saudável, a gente trabalha no início do ano. Começamos ali no início do ano letivo, ou seja, no mês de março, onde a gente começa a conhecer as crianças, o que elas gostam de comer, os seus hábitos alimentares. Nisso, vamos oferecendo a ela e também apresentando novos alimentos, legumes, verduras, frutas. E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai também planejando cardápio, né? Que a gente vai trabalhando junto com a nutricionista esse cardápio dentro do Turno Inverso. Essa alimentação saudável a gente trabalha o ano inteiro, né? A gente inicia no meio do ano e trabalha o ano inteiro, com piqueniques, lanche coletivo, tudo com o aval da nossa nutricionista. Não raro, o refeitório do Turno Inverso é um facilitador no processo de adaptação dos novos estudantes no colégio. Afinal, o momento das refeições com os colegas intensifica a interação e a socialização. O sentar à mesa para comer promove a nutrição, ao mesmo tempo em que desenvolve as relações e as emoções em conversa com outros estudantes e em interações com a equipe, estabelecendo vínculos significativos que permitem conhecer mais sobre as crianças a partir dos gostos alimentares. Me chamo Letícia Ribeiro, sou cozinheira do Twin, junto com as minhas colegas que são cozinheira Marisol, Josi e Aline. Daí eu sou a primeira a chegar, né? Meu horário é das 7h30. Daí eu começo o primeiro lanche, sirvo ali o cafezinho da manhã junto com a fruta. E logo em seguida, às 10 horas, eu começo o almoço. Faço o almoço, o arroz, o feijão, que é o básico que eles amam. A carne, saladinha. Não é tão na saladinha, mas a gente tá ali sempre. A frutinha, melão, eles gostam bastante de melão, de laranja. Melancia, eles amam melancia. Essa alimentação a gente segue o cardápio da Nutri, né? Da Vânia, e tem as restrições das crianças que pode ou não leite, queijo, ovos. E a gente sempre mantém fazer aquilo tudo que ela pede, assim, né? E a gente faz tudo com amor, carinho e dedicação. Daí a cada refeição a gente faz um registro de fotos do lanche, do café da manhã. Daí os arquivos vão ficar tudo com a nutricionista, até para os pais ter acesso em arquivos para poder saber o que a criança ali realmente, né, se alimenta daquilo que está no cardápio que a Nutri passa. O interesse dos estudantes em entender mais sobre os alimentos que consomem também está presente nas oficinas culinárias realizadas tanto nos projetos do Turno Inverso quanto em atividades relacionadas ao conteúdo estudado em sala de aula no turno pedagógico. Nessas práticas, percebemos a curiosidade e a vontade de ajudar a fazer a comida. Por isso, as oficinas culinárias são momentos bastante lúdicos, que permitem à criança manusear e provar ingredientes e alimentos que podem não fazer parte da sua rotina na família. Algo que é menos conhecido por parte das famílias é toda a estrutura da Unidade de Alimentação e Nutrição do SES, que conta com 2 cozinhas, uma padaria e um ambiente de pré-preparo. Este conjunto de espaços permite que sejam servidos alimentos minimamente processados e industrializados. A produção própria também permite flexibilidade para ajustes e adequações quando necessário. Entendemos que servir o alimento é um processo que passa pela elaboração do cardápio, pela compra dos ingredientes e principalmente pelo preparo de tudo o que é servido para os estudantes e que é feito com muito amor e carinho. Meu nome é Ramona Natasha Oliveira Mesquita. Eu sou a padeira, né, do Colégio Espírito Santo. Sou eu que preparo os lanches das crianças, né? Que faço os bolos, biscoito, pizza, torta de frango, né? Uma coisa que eles gostam muito
também é o pão de queijo. Meu Deus, esse aí tem uma boa saída. Eles gostam muito do pão de queijo. Às vezes eles pegam e me falam assim, tia, não dá pra te fazer tal coisa? Quando eles me pediram uma vez, foi para fazer cupcake. O cupcake foi um sucesso, né? Eles gostaram muito, né? Às vezes, aí, quando eles me pedem, eu pego e passo para a dona Vânia, né? Que é a nossa nutricionista. E aí, se né, ela entra em acordo, né? Alguma coisa assim, modifica alguma coisa às vezes, né? Porque não pode muito doce também. Aí é feito então, né, o que eles pedem para fazer, né? Mas é isso, é tudo feito com muito amor, muito carinho, né? É tudo fresquinho. O que é o lanche da tarde eu faço pela manhã, né? E o que é do outro dia de manhã eu faço à tarde. Então tá sempre tudo bem fresquinho para eles, né? Um lanche sem conservante, né? É um lanche saudável, né? que eles comem aqui, né? Então é bem gostoso, né? Muitos me param e dizem, ai tia, gostei tanto, faz de novo. Né? E aí eu peço para a dona Vânia para colocar no cardápio, né? Se dá, aí ela coloca no cardápio que eles pedem para fazer. A gente tem também as crianças que são alérgicas, né? E os alérgicos, normalmente eu pego a receita e modifico. Modifico porque muitos não podem com leite, né? Alguns não podem com ovo. E aí um bolinho que normalmente vai um ovo, eu coloco a banana para substituir, né, para dar a liga. As crianças às vezes tem bolo com cobertura. Aí para as crianças que não podem com leite é separado também, né, uns pedaços, né, que a gente sabe a quantidade de criança que tem, tá? E aí a gente separa, né? E não coloca cobertura naqueles pedacinhos de bolo que vão para os alérgicos, né? Mas eles também comem o mesmo bolo, só sem a cobertura, porque não pode, tá? E nós temos também, não pode com glúten, né? Também é preparado, tá? Também se torna saudável, né? Um lanche saudável sem o glúten, né? Sem a farinha de trigo, que também é feito também para as crianças que são alérgicas ao glúten, que não podem com glúten também. Então tem sempre esse cuidado de fazer, né? E eles também comerem a mesma coisa que os outros coleguinhas, né? Porque criança é assim, eles olham, né? Então se tá muito diferente, eles vão questionar por que eu tô comendo assim e o coleguinha tá comendo o outro. Então eu procuro fazer sempre semelhante ao que o outro coleguinha vai comer, que não tem alergia, que não é alérgico. Vale comentar ainda que alguns alimentos são oriundos da horta e do pomar, que as irmãs cultivam na sua própria escola, contribuindo com temperos, chás, frutas para suco e vegetais, conforme a sazonalidade. Além do alimento em si, a nossa boa prática está amparada no diálogo com as famílias, que é um processo contínuo no CES. Esta comunicação acontece em reuniões gerais no início do ano letivo, em atendimentos individuais agendados pelos responsáveis, no envio mensal do cardápio e nas mensagens recebidas pelo aplicativo Conecta Fora Edu e pelo e-mail institucional da escola. Todas essas interações permitem informar e receber observações, possibilitando o esclarecimento de dúvidas dos pais, o acolhimento de sugestões e avaliar as ações realizadas. Como resultado nessa cultura alimentar, primeiramente, o nosso objetivo é ter uma criança bem alimentada no ambiente escolar. Observar o desenvolvimento dessa criança, onde ela tem disposição de permanecer no turno inverso e pedagógico, e o alinhamento familiar, onde a gente pode contribuir com essa família, contribuindo na dinâmica familiar e escolar. Diante de tudo isto, acreditamos verdadeiramente que a cultura alimentar do Colégio Espírito Santo se consolidou e conseguiu formar uma parceria com as famílias, porque o nosso objetivo em comum
é o bem-estar e o desenvolvimento da criança na escola.